Oi, pessoal, tudo bem? Os que não me conhecem, meu nome é Bela, tá? E dentro desse corpinho básico habitam mais duas pessoas, que é a Bela Aventureira e Dona Estrondolô. Mas, como eu falei nos meus vídeos anteriores, sempre vou estar repetindo essa frase, Dona Estrondolô não é só uma roupinha que se veste, Dona Estrondolô é história, né? Dona Estrondolô é superação, é força, é garra, é luta, enfim. E só que hoje, particularmente, o tema que vai ser abordado aqui não se refere à história, sei lá, a história, gente. Sim, se refere à sua história. A minha história. Ah, pronto, a minha história. É porque eu estou apresentando a história de outras pessoas. A minha história, que para quem não sabe, enfim, do que eu estou falando aqui, vocês podem estar assistindo a 2 vídeos anteriores que eu postei, né? Falando sobre um trauma que eu tive e que, na verdade, eu nem percebi naquela época que isso seria um trauma, né? Só passar dos anos que você começa a entender algumas coisas que acontecem com você e aí você busca lá atrás na sua memória, enfim, foi o que aconteceu comigo. E aí eu fiz esse vídeo e aí esse vídeo me trouxe essas 2 belezuras que estão aqui. Inclusive uma delas que deu a ideia da gente trazer esse tema aqui, até porque ele é muito interessante, não só interessante como também é importante para quem tem filhos na escola. Naquela época eu nem era mais filha, porque eu já não tinha mais mãe, mas eu era uma adolescente e passei por isso. Então a gente vai conversar sobre isso aqui, até porque dentro do vídeo eu falei que eu não vi isso como um trauma. E aí essa minha amiga, Rosângela, que não é só amiga, tá? É amiga e psicóloga, e falou, olha, você teve um trauma sim. Eu falei, jura? Enfim, isso aqui vai ser conversado, né, discutido aqui, ou na verdade esclarecido até mesmo para mim, que não tinha esse entendimento. Mas aí não bastava só a Rosângela, né? Veio também a Nájila, outra fofa, uma amiga linda, maravilhosa também, que não é só a minha amiga, como também é amiga de sala de aula. Ela pôde viver isso comigo, a minha dificuldade dentro da sala de aula de ter que ler para mim mesmo e para outras pessoas, e como professora, porque ela é professora, por muitos anos foi de ensino religioso e hoje é professora de projeto de vida. Então é isso, a ideia aqui é a gente trazer o jovem, chamar a atenção dos jovens também e dos pais, né? Que é muito importante o que vamos falar aqui hoje. Então eu gostaria muito que vocês dessem um like, que vocês comentassem no final do vídeo, que vocês curtissem, compartilhassem, não só assistissem, mas se inscrevessem também, porque, enfim, tudo isso, todo o feedback de vocês dá ideias e forças para a gente continuar, porque, como Dona Estrondolô é uma pessoa com muita resiliência, eu não vou parar. Ela gostou da palavra. Gostei, adorei essa palavra, que me apresentou Nájila, né? E é isso, então aqui está a Nájila Gabar e Rosângela Souza. E, enfim, não somos só, não existe aqui só a psicóloga e a professora, existe as amigas. E eu vou dar a palavra para a Rosângela para ela se apresentar e a gente começar aí o nosso bate-papo. Bom, meu nome é Rosângela, né? Como a Bela já me apresentou, a Rosângela amiga, a Rosângela psicóloga, a Rosângela parceira, porque nós somos parceiras. Somos parceiras. Somos parceiras. E vendo o vídeo da Bela, me despertou uma curiosidade, né? Curiosidade e necessidade de falar da importância do professor na sala de aula, da importância de uma autoridade. O quanto um professor pode influenciar na vida, no futuro de alguém. Lógico, né, Rosângela? É um professor, mas positivamente ou negativo. E como a Bela trouxe, né, que ela estava fazendo a leitura e o pessoal, os colegas dando risada até então, tô fazendo a minha leitura. Mas na hora que ela viu o professor e o professor estava rindo, dando gargalhada, ela fechou e aquilo foi que travou ela, né? E eu nem percebi, né? Eu achei que fosse a fera, desincorporou, eu fechei, mas eu não percebi
o quanto esse livro ficou fechado, por quanto tempo. E aquilo eu pensei, eu falei assim, isso foi um trauma sim. E ela falou, mas isso não me intimidou, né? Isso não me parou. E eu falei, parou. E com o olhar terapêutico, né, como psicóloga, você falou assim, teve um trauma. E às vezes nós entendemos que um trauma precisa ter um roubo, um assalto, uma agressão física. E isso foi um trauma de comportamento. O professor teve um comportamento não bacana, bem negativo, que travou ela. Uhum. E eu falei, vamos discutir sim, por que não, né, professora? Falar da posição da professora na sala de aula, a importância que é um professor na sala de aula, o que não pode gerar para nós. Né, Nájila? Você pode falar assim da sua figura, o quanto é gostoso, importante você ensinar, lecionar e o quanto você fica marcada por anos, pela vida inteira na vida de uma pessoa. Sim. Eu acredito que ele foi maturo, como eu falei, né? Eu acho que ele foi bem maturo naquele comportamento dele, né? E o que eu acho que gerou em você é a preocupação de quantos maturos não devem ainda existirem por aí, né? Como a Nájila falou, quantos livros não foram fechados e quantos ainda não estão se fechando, né? Por pequenas atitudes e às vezes irracional. A pessoa, ela não pensou. Não é intencional, né? Não é intencional. Eu acredito que não foi, mas enfim, quem pagou essa conta fui eu, pago até hoje. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Só pra situar, né? Pra quem tá chegando agora, a Bela falou um pouco do contexto, a Rô, né, explicou um pouco. Quer dizer, a tua história é mais ou menos assim, você é carioca, chega em São Paulo, tem um sotaque muito forte, que é diferente, né? Já existe uma certa rivalidade entre cariocas e paulistas, né? 30 anos atrás, existe uma brincadeira muito mais forte, porque hoje com as redes sociais, querendo ou não, a gente acaba se familiarizando mais, né? Com essas coisas, com esse tipo de sotaque, quer dizer, com essas falas diferenciadas. Você sabe que isso, inclusive, é um dos tipos de preconceito, né? Que é o preconceito linguístico, que muitas vezes, por exemplo, a gente não vê no Jornal Nacional um sotaque. Por quê? Porque existe uma cultura que as pessoas não podem ter um sotaque para que todos possam se identificar. Por outro lado, isso acaba maquiando, né, um Brasil cheio de características muito específicas. E aí, quando chega alguém que é diferente, acaba sendo motivo de chacota. Sim. E parece que isso foi uma constante na sua história. Sim. E aí, o que a Bela está contando aqui é que, enquanto a chacota veio por parte dos colegas, ok, porque era de igual. E aí, ela se fortalecia e tudo bem. Só que no momento que ela estava lendo, e aí, cheio, né, dos chiados, até porque o carioca tem uma super influência do português, né? A gente do italiano, aqui em São Paulo, você vê que a gente fala muito próximo do que é o italiano cantado. E o carioca é do português. Se você prestar atenção, né, o português de Portugal é tudo cheio de x. Por isso que a gente fala, o carioca tem essa característica. Inclusive, se a gente pudesse entender isso, talvez a brincadeira tivesse outro caminho, né? Porque não é que eles falam esquisito, isso tem a ver com o processo, né, de colonização. Bom, mas enfim, quando esse tipo de coisa vira motivo de chacota em sala de aula e dos colegas, você, ok. Mas aí o professor se juntou com os colegas para poder dar gargalhada. E aí é muito sério, é quando o professor não consegue identificar qual é o seu papel, qual é o seu lugar. Sim. E aí a gente pode trazer isso para outras situações, né? Quando o pai e a mãe não conseguem perceber que precisam ser pai e mãe, né? Isso. Viram amigos. Ou quando você não percebe que você é um gestor, você é uma figura de autoridade e você tem que exercer esse poder. E aí acho que uma questão que eu fiquei pensando quando você conta essa história, eu assim, acho que tem duas questões, né? Porque besteira todo mundo faz, né? O professor ser inadequado foi super inadequado. Deveria ter gargalhado junto? Não, ele poderia ter aproveitado esse momento e dado a aula do que é respeito. Explicado por que né, no nosso Brasil tem tantos sotaques e tem tantas formas diferenciadas de falar, né? Sim. E, inclusive, abrir uma discussão para a diversidade. Inclusão, né?
Exatamente. Incluir ela na turma. Agora, outra questão que é mais séria, quer dizer, ela fechou o livro e ele não foi atrás dela para poder pedir desculpa, né? Não, nada. Isso é bem sério. Passou a fala pro próximo, entendeu? Quer dizer, porque assim, a besteira eu faço, você faz, puxa, eu tô num dia, né, bagunçado. Agora, ele podia ter voltado e falado assim, ó, Bela, foi mal, né? Não, Ali, fiz tudo errado, vamos voltar, vamos, né? E parece que é uma sucessão, né, de erros, porque aí você fecha esse livro, desiste da leitura e vai exercitar a sua inteligência, porque isso aqui é muito inteligente. E acho que a Bela, não, e a Bela é um exemplo, eu falei isso muitas vezes para você, né? A gente fez curso de guia de turismo junto, apesar de eu ser professora, eu sempre sonhei trabalhar em loco, né? Então eu acabei buscando essa formação. E o que me chamava a atenção na Bela é que apesar do português não ter esse formato tradicional, ela é extremamente inteligente, né? Extremamente engajada, não é uma pessoa que fica no muro, ela sabe se colocar. A questão da linguagem não faz ela menos qualificada. Não me sinto. Né? Agora, para algumas pessoas isso pode ser, né, motivo de desqualificação. Sim. E eu acho que também isso é uma discussão que a gente tem que ter aqui, porque é um preconceito burro, né, como todo preconceito, né, que a fala tem que ser todo mundo... Politicamente correta. Não necessariamente politicamente, mas assim, dentro do padrão culto, né? Sim, não precisa usar isso. Agora, com certeza o professor foi mega inadequado, você fechou o livro da leitura... Pra vida, né? E quantas outras coisas, quando você não tem uma comunicação adequada, né? Passaram. A gente pode fechar esse livro e falar assim, ó, aqui eu não vou mais pra frente, né? Que é exatamente o que configura um trauma, né? Exatamente. E a importância do papel da autoridade. A importância do papel do professor, que poderia ter feito vários links ali para agregar e não agregou. Mas... aí vem uma questão, às vezes o professor nem percebe. Sim. Eu penso que nós estamos aqui para levantar, criticar, mas orientar, sim, e trazer a importância de uma autoridade numa sala de aula, dentro de casa, um gestor, a importância que ele tem de somar. Você sabe que você falou isso, agora me veio uma memória. Uma vez eu estava numa reunião de pais e uma mãe veio falar para mim assim, minha filha tem medo de você. E eu não sou uma professora que provoca medo. Aí, pelo contrário. Aí eu falei assim, e assim, era bem no começo do ano, foi a primeira reunião. Eu falei, mas por quê? Não, porque ela chegou atrasada e você deu bronca. E é verdade, eu sou bem rigorosa em relação à questão, né, do horário e tal. Só que ela interpretou de uma forma X que fizesse com que ela se fechasse. A mãe foi perfeita. Ela virou pra mim e falou assim, olha, isso está acontecendo com ela. Cheguei na aluna, obviamente nunca na frente da sala, a mãe foi super bacana, né, se colocou, e aí a gente conseguiu resolver a história. Por quê? Porque tem dia que a gente não faz aquilo que a gente deveria, ou às vezes faz sem a intenção, né, mas dá pra consertar. Então acho que estar aqui hoje é pra poder dizer o seguinte, se você passou isso de alguma forma, né, não fecha o livro, né, vai lá, bate na porta e fala, ó, não foi legal o que você fez, porque a Bela podia ter chegado também nesse professor, hoje com maior, né, com menos fera. Menos fera. Menos fera, agora, né? só assim, Bela. Olha, isso que você fez não foi bacana. Eu não esperava isso de você, eu esperava isso deles, mas não de você. Sim. Então, acho que talvez o que a gente pudesse fazer, ao invés da gente fechar o livro e emburrar e falar não quero mais, vou ler mais, né? É falar, bom, que caminhos que eu tenho para poder resolver? E a Bela, aqui a gente teve uma conversa anterior, ela falou assim, a única prejudicada de fato foi ela. Sim, completamente. Né? Por isso que eu acho que talvez o que a gente esteja aqui hoje para poder dizer o seguinte, fecha o livro não, né? Abre o livro e chama a pessoa que está te desagradando, que não está sabendo te respeitar. Às vezes, né, é um professor, mas às vezes é o seu parceiro, às vezes é o seu filho, né? Às vezes é o seu sócio, gestor, é o seu gestor. Tenta estabelecer, né, esse canal de comunicação, porque às vezes é uma pequena coisa que pode virar um negócio enorme e fazer com que a gente feche os livros, né, e feche os caminhos. E não é para isso que a gente está aqui, né? Ser estrondolô é abrir caminhos, né? Abrir caminhos. Como a Bela mesmo colocou, não foi um trauma. Hoje, na linguagem, tá tão moderno, né? As pessoas estão aceitando muito a terapia, traumas. Foi um trauma, porque ela se fechou. Sim. Que bom que ela entendeu ela falou,
desculpa te interromper, como ela falou agora. Você poderia, ou então não fecha o livro, chame, converse. Naquela época eu não lembro direito, mas eu deveria de ter, sei lá, 15, 16 anos, eu não tinha maturidade. E acredito que muitos hoje, se passar por algo parecido, não tem essa maturidade. Com certeza. Não tem o entendimento de chamar de canto e falar, olha, o que você fez não foi legal, ou coisa parecida. Então, assim, muitos acabam se fechando sim. E carregando para a vida inteira. Bela, desculpa, só uma observação, e aqui é uma dica para a escola. Por isso que a gente tem orientador, a gente tem coordenador, tem psicólogo. Por que você tem outras instâncias também, né, dentro da escola? É para você poder buscar essa ajuda nessa outra pessoa. Por exemplo, você teve que lidar com isso sozinha. Sim. Né? Acho que assim, a escola nesse ponto, acho que melhorou, porque você tem essas outras instâncias para você poder procurar um orientador, porque às vezes você não tem essa afinidade com aquele professor, mas aí você procura um orientador e esse orientador vai fazer a ponte com esse professor e vai falar assim, olha, não tá bacana o que você tá fazendo, presta atenção, né? Porque esse papel é muito sério, a gente não tem extensão do tamanho do papel de um professor na vida de uma criança. Aliás, quanto menor, mais sério a coisa é, porque menos condições elas têm de se defender. Agora, acho que o que fica aqui é isso mesmo, né? Não fecha não, procura ajuda, né? Mas aí, agora vou perguntar para vocês, porque eu não lembro muito bem, mas hoje meus filhos estudam num colégio particular e tem todo esse aparato, mas naquela época eu não lembro se isso existia. Provavelmente não. Ou até mesmo no colégio público, se hoje isso existe. Existe. Então, assim, legal. Mas naquela época eu acho que isso não existia. É provável que não, porque naquela época o orientador era muito mais um disciplinador, né, do que alguém que traga essa acolhida. Isso. Hoje não, hoje você tem essa figura que traz essa acolhida. Não, sim, tanto que não faz muito tempo aconteceu um fato, não nesse nível, mas eu acho que não existe nem nível, né? Trauma, ele é trauma e pronto. Sim, porque ele fecha a porta. Ele fecha a porta. Então, um dia o meu filho chegou pra mim e falou, mamãe, porque aqui eu faço assim com os meus filhos, você está certo, você está errado, você está certo, tu é meu filho. Mas não quer dizer que você estando errado, estando certo, porque tu é meu filho, que eu vou passar a mão na tua cabeça. Sim. Nós vamos sentar e conversar. Então, como eu sempre agi assim, sempre fui dessa forma com eles, eu não tenho muita dúvida do que eu tenho dentro de casa. Entendeu? Porque tem muitos pais que são cegos, não sabem o que tem dentro de casa. Mas enfim, ele pegou, ele chegou em mim e falou, mamãe, eu não gostei da atitude da professora. Eu falei, o que aconteceu? E ele está há 10 anos na mesma escola, é a extensão da casa dele, eu tenho que buscar e trazer pela orelha, porque se deixar, dorme lá. Isso é muito gostoso. Sim. Não faltam. Acordam sozinhos, quando eu olho, eles estão prontos para ir para a escola. Isso para mim é uma alegria muito grande de você ver o quanto eles são felizes dentro dessa escola. Mas por um momento ele virou para mim, mamãe, eu não gostei, a professora me comparou com meu irmão. Isso foi um deles. Me comparou com meu irmão. E isso me chamou muita atenção porque eu já tinha percebido que eu estava fazendo isso também aqui dentro de casa. É legal isso. Por quê? Porque, cara, os dedos, nada aqui é igual. O seu corpo inteiro não é igual. Entendeu? Você tá entendendo? Então, por que os seus filhos têm que ser iguais um ao outro? Não existe isso. Mas aí, por um momento, graças a Deus, eu observei que eu estava cometendo esse erro e automaticamente falei, opa, peraí. Esse aqui não é tão perfeito, ele também tem a parte ruim, o outro tem a parte ruim, mas se eu parar para observar, todos nós somos assim. Tem o lado bom e o ruim. E você tem que aprender a conviver, a lidar com os dois. Sim. Sem comparações. Isso eu me policiei, me autocorrigi, conversei com o pai, isso nós aqui em casa. Então, quando nós consertamos isso aqui, aconteceu lá fora. E aí ele veio, mamãe, eu não gostei. Ela me comparou com meu irmão. Essa e essa. Eu falei, tudo bem, isso não vai mais acontecer. Mas eu sou aquela pessoa que eu entendo que o professor, ele tem um papel muito importante na vida do aluno. E, obviamente, dos teus filhos, dos meus filhos. E ele tem que ser respeitado. Porque quando você dá respeito, você recebe respeito.
Sim. E a vida é assim, é uma troca. Se você chegar num lugar e dar um bom dia, você vai receber um bom dia. Mas e aí, Bela, você falou com a professora? Resumindo, falei. Não, eu falei, eu não sou de dar recado, não. Eu fui direto pra professora. Assim que é Eu não falei com o coordenador, espetou com Perfeito. nada. Fui direto porque eu tenho essa liberdade, eu tenho essa aproximação com todos os professores dos meus Até filhos. porque do jeito que você é, eu acho que a pessoa percebe que você quer pro bem, né? Sim, totalmente. Isso faz toda a diferença. E eu cheguei, eu falei, olha, o Gustavo, tal. Ela, e eu percebi, eu fiz isso. E você olha nos olhos que ela nem, se ela fez, Nem ela nem percebeu. lembra, ela não percebeu. Mas ela teve a humildade de chegar nele e falar, olha, se eu fiz, me desculpa, não foi a minha intenção. Até porque Abriu eu o livro. abri o livro. É. E hoje, olha, flui sem Agora, comentário. você percebeu o que aconteceu? Foi o jeito que ele também conseguiu contar pra você. Isso. E a interpretação. Né? Foi o jeito que ele contou pra ela, Percebeu. né? Sim. Não era, na verdade, a questão da professora também. Acho que a professora, inclusive, era menor a questão, né? Sim. Foi o jeito que ele conseguiu contar, mãe. Cada um é um, né? Isso. É. Mas aí tem a diferença, né? Não, Ele tinha uma mãe, perfeito, né? perfeito. Não era o meu caso. Né? Até porque também quando eu tinha minha mãe, ela não me apoiava muito. Talvez porque eu sempre fui um demônio, uma peste terrível. Então ela já me chamava de Dona Encrenca. Então tudo que não prestava foi tu. E não era, gente. Eu só levava a fama. Por que será, né, Bela? Enfim, eu sou um amor de pessoa, vocês podem conferir aí, entendeu? No decorrer dos vídeos. Eu penso assim que esse recado tem que ser colocado. Qual o papel do profissional dentro do seu lugar? Qual o papel? Sim, Qual a importância? Sim. O professor, todo mundo comete. o professor, ele é incrível. O professor é professor. Mas Eu ele, sou apaixonada. todos os dias, ele entende qual a função dele dentro A da gente é sala de aula. humano, né? Humano. Da mesma forma sim. que a gente faz besteira com Exato. mãe, como faz besteira como psicólogo, ou como gerente, ou como enfim. As pessoas virar e falar assim, mas você é psicóloga, em casa eu sou mãe. Sim. Sim. Eu não sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou psicóloga ali. Então eu cometo os meus erros. Sim. Os pacientes falam, você leva bem, isso é psicóloga. Eu falei, não, eu sou esposa, sou mãe, sou filha. Então nós cometemos erros. Sim. Mas eu penso que nós precisamos entender e fazer uma prevenção. Qual é o seu papel? Humanizar. Vamos Sim. humanizar mais. Saber que a tua figura está sendo vista Sim. como líder. Na sala de aula você é vista em todo o tempo. Então, de repente, você não está legal, mas tem alguém te vendo. Você é gestor, você é o líder. De repente, você não está legal, mas tem alguém te vendo. Sim. E qualquer comportamento teu, qualquer atitude tua, vai pesar. Então, é necessário fazer essa prevenção que nós somos influentes. Nós interferimos na vida Aliás, do nessa outro. história do ensino remoto, teve um post que eu vi muito, né? Falei assim, eu sou o verdadeiro influencer. Porque é só o que a gente faz. Eu fico brincando que eu sou o Big Voicer, sabe? Porque eles não abrem a câmera, a gente só ouve a voz, né? Eu já reconheço pela voz. Pela voz. Vou falar que o ano que vem eu vou fechar o olho e vou falar assim, fala agora. Eu sei que é a Maria Clara, eu sei quem é o Guilherme, eu vou nessa pegada. Então, assim, todo o tempo, esse professor, ele foi visto anos depois por nós, né? Olhando essa história. Sim. E não é para marcar e nem criticar, mas entender que nós temos influência, os professores têm influência para o futuro, para marcar, para fixar positivo ou negativamente. Então, precisamos pensar mesmo, qual a nossa função, qual o nosso papel. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Você, por algum período, sim, fechou o livro, mas você entendeu, a necessidade te levou, peraí, eu preciso voltar para a sala de aula, eu preciso ler, eu preciso correr. Quantos, né? Não, Estão você ali. não tem noção Você é um quando exemplo, eu né? percebi a necessidade que eu precisava voltar a ler. Quando meus filhos começaram a pedir para ler uma historinha. Vocês não estão entendendo. Mamãe, lê para mim. Eu falei, vamos ter que ler. Vai, você vai ter que ler. O pior que o caçula, eu lia 10 vezes a mesma história. Aí tinha hora que eu fingia que estava dormindo, ele tacava o livro na minha cara, lê de novo, pá! E eu, puta merda, não vou me livrar desse menino. E ali, foi quando eu abri o livro de novo para minha vida, porque foi extrema necessidade de ter que fazer leitura quando eles eram pequenininhos. E aí foi. E aí eu entendi que eu precisava voltar. Né? Até porque eu li, nem eu entendi o que eu estava lendo pro menino, só sei que ele estava assim, ó. Olhando, enfeitiçado pela leitura.
E aí aquilo foi me despertando essa vontade, a necessidade de voltar a ler, entendeu? E fazer com que eu entendesse, e principalmente eles, né? Porque ler picado ninguém merece. Você lê e não ter lido. Sim. E aí foi nesse momento. Então, quer dizer, você vê, né? Filho é mágico, né? É mágico. Filho é mágico. É. E É um foi, presente de Deus. É um presente de Deus. Não é grego, né? Mas tudo bem. É brincadeira. Acho que é isso, né? Eu acho que é assim. É, ter filho é padecer no paraíso. É isso. Mas foi isso, pessoal. Eu acho que a mensagem foi dada. O que vocês acham? Ah, completamente, acho que sim. E acho que é bem legal o que você falou, quando assim os filhos, acho que o filho vem pra isso mesmo, mas a coragem de poder enfrentar, né? Porque você poderia falar assim, podia arrumar uma desculpa, podia falar, poxa, eu não tenho tempo, podia passar a bola pro pai, mas não, você enfrentou. E acho que é sempre, acho que a gente tá sempre, precisa estar sempre aberto a retomar, né? Então tá, fechou o livro lá atrás, né? Ou fechou uma porta aqui, a gente precisa ter resiliência o suficiente para poder, né? Buscar muita coragem, resiliência, gente. Para ter coragem para poder abrir essas portas. Não, né? E você foi, assim, testemunha na sala de aula no turismo, quando precisava ler. Meu Deus do céu. Mas eu lia rindo, porque eu não ia entender nada, mas eu lia. Eu tinha que ler. Defesa, vamos rir. Vamos ler. Já que eu fechei Mas rindo, hoje- eu vou abrir rindo. Mas hoje já entende, já Já. tem uma super qualidade. Já. Né? E é brilhante. Ela é brilhante. Dou umas agarradinhas aí, mas eu melhorei muito. E vou melhorar muito mais, porque eu quero. É um processo. Né? É um processo. E o querer eu acho que faz parte. Sim. Né? Então eu quero, Total. gosto. E isso me trouxe aqui, porque por um tempo eu parei de fazer vídeo, parei de fazer minhas lives. Por quê? Porque eu, dentro do curso, como você falou, professores e professores. Então, por algum momento, eu era muito criticada por uma determinada professora dentro do nosso curso, que ela não falava só para mim, mas dentro do curso nós tínhamos alunos lá, amigos, que eram nordestinos, né? E que tem essa acentuação muito acentuada, que eu sou apaixonada. Eu acho deliciosa, gostoso demais. E aí éramos três, né? Éramos três mulheres com essa dificuldade, também não só na leitura, mas na fala, na escrita, enfim. E que ela, sabe, ela sapecava a gente, assim, ela cascava. E aí uma ficava batida, e eu falava, mulher, não fica batida não, por que ela falou isso? Não, tu é linda, imagina. E todas já eram guias, já agência de turismo, uma já brilhante dentro do turismo. Sabe que você está falando isso? Eu sei que a gente está encerrando, mas acho que tem até uma dica interessante. Tem uma linha agora da psicologia, não é exatamente uma linha, mas eu estou até fazendo um curso sobre isso, que fala de psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela vai fazer um negócio que é bem interessante. Ela vai trabalhar não com aquilo que você não faz direito, ela vai acentuar aquilo que você faz bem. Então, em vez dela chamar atenção para aquilo que você faz errado, não que você negue o que você está fazendo errado. Sim, eu faço errado isso, mas olha, eu faço tão bem isso. O que você faz de bom. Né? Então, isso dá uma força para você conseguir superar aquilo que você não dá conta. Que você não dá conta, que você faz errado. Então, acho que talvez o que a sala de aula hoje, e na vida da gente, né? A gente talvez tenha que buscar, não como um sistema de autoajuda superficial, mas é pensar que toda vez que você pensar o que você faz com menos brilhantismo, pensa assim, peraí, mas eu não faço isso direito, mas peraí, eu faço tantas outras coisas bacanas. E uma dica é, faça uma lista de pelo menos 3 coisas bacanas que você faz. Para cada coisa ruim que você, né? Que, por exemplo, para cada essa que você come, olha o empreendedorismo, né? Olha essa força, né? Essa vontade de poder ajudar, essa sua generosidade. Enfim, tem tantas outras coisas para serem olhadas, por que a gente só olha o erro, né? Porque naturalmente o ser humano é negativo. Então a gente tem que virar essa chave. Virar essa chave. Porque 95% nós somos negativos. E 5% é positivo. Mas os 5 positivos são assertivos, são reais. Porque os 95% negativos são hipotéticos. Sim. É a tua autoimagem que não tá legal. Então você se olha muito ruim. Então quando você começa a olhar os seus 5% que são assertivos, o que você é de bom, você estoura. Acho que fica a dica aí, né? Fica a dica. Então, olha assim, o positivo. Naturalmente enxergamos o nosso positivo, o negativo. Sim. Vamos fazer uma lista. É muito mais fácil falar do ruim.
do que do bom. Olha, eu vejo com os alunos, quando você fala assim, fala 3 qualidades. Peraí. Não existe. Defeitos. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Exato. Isso é científico. 95% nós somos negativos e 5% positivos. Eu Mas acho são que não os... me testaram, hein? Tá precisando mandar os cientistas É falar. que você fala da curva, né, Ben? Você é bem fora da Eles precisaram curva. falar comigo. Na verdade, porque você é uma pessoa que sabe viver na resiliência. Então, quando uma pessoa entende Quando o a que é professora fala pra resiliência... mim, tu fala errado, eu posso ser burra, mas em português eu bato de 10. E você fica olhando pra minha cara, tipo, isso aí eu quero perdido. Então, assim, eu entendo que a gente precisa realmente nos apegar. Eu não digo que é um positivo, é realista. Positivo, pensamento positivo, é um realista. Eu faço. Eu Qualidade. consigo, Sim, eu vou. sim. Eu venci, eu fechei, mas eu abri. É isso. Então, assim, isso é realista. Vamos nos dar, vamos nos permitir. E as coisas vão acontecer. As coisas só acontecem quando a gente se permite. Tá Até. acontecendo, né? Tanto de bom quanto de ruim, viu? Só acontece se tu permitir. Sim, se Mas- dispor, vamos se dispor. Vamos. Se E é dispor a isso. ser o melhor professor na sala de aula, Sim. o melhor terapeuta, a melhor... Guia de turismo, a melhor turismo. personal stylist. E é isso. E gente. entrevistadora também, né, gente? Ah, eu me jogo. Eu não quero saber se tá rolando, se tá bom. Eu sei que eu tô indo. Não tô nem aí. O importante é tentar, gente. A vida É isso é aí. feita de tentativa. E é isso, gente. Mulheres estrondolô, com histórias estrondolô, com muita resiliência. Ai, sua cara é melhor, Nádia. Eu tô arrependida de ter ensinado essa palavra pra ela. Pensa uma pessoa arrependida, eu. Pensa alguém com muita Pensa. resiliência. Pensa alguém arrependido. Vou riscar essa palavra do dicionário. Bem-vindo ao clube. O louro falou! Olha lá. Tá vendo? Gente, é isso. Terminamos por aqui o assunto de hoje. E nos aguardem, que tem muito mais por aí, viu? Foi um prazer, Ná, foi um prazer, Rô. Muito obrigada. Prazer é nosso. Ai, belas aventureiras, gente. E fazem parte desse projeto. Com certeza. E é Obrigada, isso, até o Deus. próximo.